Olá pessoal, estamos aí sendo assolados pelo medo. Muitos dizem, seja corajoso, mas será que não é controverso com o que as autoridades estão nos recomendando? Vamos pensar sobre isso? Eu sou Cleverton Vieira, seja muito bem-vindo ao Pequenos Goles de Água Viva. É um prazer e uma honra poder compartilhar algo de Deus aqui com você. Como eu costumo dizer, o Pequenos Goles de Água Viva é constituído por respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano, situações do nosso dia a dia. Se você talvez não é inscrito lá no meu canal, vai lá no YouTube, estou lá como Cleverton Limaveira, estou assim também no Instagram, no Facebook. Você vai poder encontrar um bocado de mensagem aí que eu creio que vai trazer alguma resposta, vai mudar alguma maneira de você pensar. Então acessa lá. Também compartilhe esse vídeo, assista ele até o final, porque senão você vai pegar a mensagem parcialmente. A mensagem tem que ser completa. Assista ele até o final e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Ah, para mais gente ver seu canal, seus vídeos, Cleverton. Querido, aqui a ideia é a gente cumprir o que Jesus nos deixou. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. Essa é a ideia aqui, tá bom? Então, o compartilhar é justamente para que as pessoas tenham acesso ao que este livro pode trazer de respostas às nossas vidas. Nós procuramos respostas em tantas coisas, não é? Em livro de autoajuda, em youtubers da moda, em uma série de outras coisas, mas eu creio que aqui você pode achar muitas respostas que talvez você esteja procurando. Vamos lá então, você talvez esteja vendo o título aí deste vídeo e está pensando, o que será que o Cleverton quer dizer? Destemido, mas obediente. Vamos lá, nós vamos ler um trecho bíblico e depois a gente vai fazer uma reflexão aqui. Nós vamos ler dois trechos, um pouco maior, depois durante a nossa reflexão eu vou te mencionar outro. O primeiro trecho e principal que eu quero ler com você aqui está em Josué 1. A gente vai ler dos versículos 1 até o 9. Preste bem atenção no que é dito aqui. Diz assim na minha versão: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Presta atenção que, de novo, Deus está falando isso aqui para Josué. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? De novo, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aqui por enquanto, depois eu menciono o outro trecho com vocês. O que acontece aqui? Talvez você não conheça o contexto. Josué era um discípulo ali de Moisés. Deus operou tantas coisas através da vida de Moisés, abriu o mar vermelho, operou, né, através... Moisés era o mensageiro de Deus ali mediante o faraó para falar das 10 pragas e tantas coisas foram operadas através da vida de Moisés. E desde Abraão era se falado da terra prometida aos israelitas. E aí Moisés morreu, onde nós estamos lendo aqui, e Deus está falando aqui para Josué.
fala, ó, agora você tem essa missão aí de levar esse povo, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. Então Deus dá essa missão aí para Josué. Imagina você, às vezes eu me pego imaginando isso. Você tá ali, você estava andando ali com um mestre, alguém que você acompanhava, alguém que te ensina, e aí de repente aquela pessoa faleceu, aconteceu qualquer outra coisa, e sobra uma missão de guiar um povo para você. E você viu aqui um dos primeiros recados, agora você e este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Não tinha barquinho não para eles iam ter que atravessar de alguma forma. Então chegou ali, Josué recebeu essa missão. Imagina o coração de Josué ali. Mas você vê, até eu comentei várias vezes aqui contigo, falei para você prestar atenção e Deus fala muitas vezes para ele: seja forte e corajoso. E aí durante isso ele também fala: somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. O que era essa lei que ele estava falando? Eram os ensinamentos de Deus. Até aquele momento eles não tinham essa Bíblia da forma como a gente tem hoje, eles tinham ali alguns livros e alguns ensinamentos, e o que foi ordenado ali para Josué, o que Deus ordenou a Josué é que ele não se apartasse, não se esquecesse disso. E aí, Cleverton, o que tem a ver com... Você fala aí que o Pequenos Goles fala sobre situações do nosso cotidiano, e o que tem a ver aí? Gente, como eu falei no começo, estamos aí, hoje que está sendo gravado esse vídeo aqui, dia 16/3. Estamos aí no nosso país, aqui no Brasil, estamos na pior situação dessa pandemia que estamos vivendo há um ano. Justamente há um ano que foi declarado, aqui em São Paulo pelo menos, onde eu moro, começou aquele negócio de quarentena, aquelas coisas, a gente passou a ficar justamente um ano atrás. Estamos vivendo aí, dizem que o Brasil atualmente é o epicentro de toda essa pandemia. Estamos vendo isso, estamos recebendo muitas notícias aí, notícias que podem nos amedrontar, certo? Muitas pessoas morrendo, a gente vê pelos noticiários, a gente tem conhecimento de muitos queridos, amigos, pessoas próximas pegando essa doença. E aí, se a gente não cuidar do nosso coração, o medo bate na nossa porta, o medo trava a gente, o medo paralisa a gente e muitas vezes até os objetivos que a gente tinha, os nossos sonhos, os objetivos que Deus tem para nós, a gente fala, puxa, e tudo aquilo, a gente pode esquecer por conta do medo e fica travado. Mas eu vou repetir para você o que Deus fala para Josué tantas vezes aqui: seja forte e corajoso, tenha coragem, seja forte. Deus tem propósitos para nossas vidas. E aí talvez você fale, puxa, Cleber, tem todas essas vidas aí que estão perecendo, essas pessoas estão morrendo. Isso é assunto para uma outra hora, é um assunto longo, talvez outro vídeo, mas se você quiser trocar uma ideia sobre isso, me manda mensagem e vamos conversar aí. Mas Deus tem propósito através da vida de muitos nós, e por muitas vezes o medo está fazendo nós ficarmos travados e parar e desistir de tudo até. Seja forte e corajoso. E aí talvez você pense, o título dessa mensagem, Cleber, seja obediente. Talvez não é controverso aí ser forte e corajoso. Não, querido. Você vê que Deus fala aqui para que Josué fosse obediente, né, aos ensinamentos de Deus, os ensinamentos que Moisés deixou ali para ele, para Josué. Então, seja obediente. Eu costumo dizer, esse livro aqui, eu falei no começo, tem resposta para todas as coisas. Se você procurar, você vai ter orientação para tudo, inclusive para o que nós estamos vivendo. Cleber, tá falando aí sobre usar máscara, essas coisas? Não, não é isso, querido. Mas vai ter orientação para tudo na nossa vida. E sabe uma delas que este livro aqui fala, que muitos de nós aí às vezes não concordamos e você fala, puxa, pra que isso? Esse negócio da gente ficar fechado em casa, pra que isso? Esses governantes aí não... Será que eles pensam o que eles estão fazendo? Uma coisa que a Bíblia nos diz é isso aqui, gente. Talvez aí muitos vão
pensar contrário do que eu estou falando, mas é o que a Bíblia está falando, gente. Lá em Romanos 13, 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procederem trazem condenação sobre a si mesmos. Nós estamos aí tendo tanta recomendação, gente, faz tempo já de fica em casa, se cuida, usa máscara, todas aquelas coisas que estamos carecas de saber. Mas, gente, a gente vê tanta gente desobedecendo isso, fazendo o contrário que está sendo nos falado. Você talvez fale, Cleverton, não tem embasamento, isso, aquilo, a conversa para outra hora, isso. Mas o que a palavra diz é que estejamos sujeitos às nossas autoridades, pois elas foram constituídas por Deus. Meu governante foi constituído por Deus, querido, se ele está aí, é isso. Por mais que você não concorde, concordo com tudo que a gente vive, com as pessoas que estão no nosso governo, claro que não, com tudo, gente. Mas a Bíblia diz que temos que ser obedientes. Então, assim, temos que ser destemidos, temos que não ter medo. Aí você talvez pense, isso é controverso, a gente ficar dentro de casa, por exemplo, que pelo menos aqui em São Paulo, neste momento, temos que ficar dentro de casa, tem restrições até a noite aí. Isso não é controverso, Cleber? Talvez seja, mas a palavra de Deus diz isso. Talvez seja dependendo do aspecto, porque o ser ousado você pode considerar que é justamente a gente passar por esse tempo, a gente viver esse tempo todo que nós estamos passando aí, toda essa dificuldade, a gente encarar de frente, com restrições que estamos tendo, mas vamos ter que encarar, entendeu? Então que sejamos sim, não tenhamos medo, não deixemos o medo nos travar e desistir dos nossos objetivos e propósitos que Deus tem para a nossa vida, mas que possamos ser obedientes a tudo o que está sendo nos passado, por mais que às vezes a gente não concorde, a gente acha que não precisa, é questão de obediência, e a gente está vendo aí, sem julgamento, a gente vê tantas coisas acontecendo, por que será? Será que é por desobediência? Deus disse aqui a Josué, certo? Ele falou assim: não desvie dos ensinamentos, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então, se a gente quer passar por isso, se a gente quer vencer, temos que ser obedientes a algumas coisas, tá bom? E num próximo vídeo a gente pode se adentrar mais nesse assunto, mas é isso que lemos aqui e que isso deve nortear a nossa vida, tá bom? Espero que essa palavra tenha sido bênção para você, medita nela, guarda ela no seu coração. Se você quiser conversar, como eu disse antes, me manda mensagem, vamos trocar uma ideia sobre isso, sugira até novos assuntos aí para o Pequenos Goles. Entra lá, tem oração também lá no meu canal, nas minhas redes sociais, vai ser bênção para a sua vida e se cuida. Deus te abençoe, um abraço, beijão, fica com Deus e até a próxima.